dia, pessoal. Sabe, irmão, o sentimento que eu tenho é que nós estamos em dias de pano de saco e cinza, dia de tristeza e não de alegria, entendeu? Porque Deus está muito irado com a nossa nação, muito mesmo, entendeu? E você pode ver que a chuva dá uma chuva forte. Pode baixar mais, Antônio. Antônio, pode arrumar aí. Pode baixar mais. Dá uma chuva forte. E passa 2 dias, 3 dias sem chover. Porque tudo bem, essa chuva forte é importante porque ela vai alimentar os rios, né? Lá em Montes Belos, anteontem deu uma chuva que foi linda demais. O Santana, que passa lá perto, transbordou tudo, foi maravilhoso. Mas essa chuva, ela não encharca a terra. A chuva que encharca a terra, aquela chuva mansa que vem horas e horas e horas, dias e dias, né? Irmãos, quando eu era menino, eu me lembro, às vezes ficava 2 semanas sem você ver o sol. Só chovendo, né? E Deus está muito irado com o comportamento, com o pecado da nação, vamos falar assim, inclusive dos pastores, né? Aqui, ó, esses 2 livros estão sendo lançados agora. Uma igreja, 2 senhores, do pastor Júnior, lá de Suzano, né? Dinheiro, né? Esse do Ebinho, Imperadores da Igreja Moderna, né? Então já é o 4º livro, são 4 temas, vamos chegar a cerca de 12 temas sobre essa igreja herética do Brasil, né? E Deus está irado, entendeu? E ninguém aqui clame pela justiça. Quando aqui em Jeremias, deixa eu mostrar isso rapidamente para vocês. Aqui em Jeremias, veja, por exemplo, a ira de Deus. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é para nossa... Pode baixar mais. Tudo que está na Bíblia é para nossa edificação e como exemplo para nossa ajuda, né? E no 7:12 em Jeremias, porque Jeremias escreveu, viveu quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele assistiu, ele viu Nabucodonosor por fogo em Jerusalém. E enquanto Jerusalém queimava, ele escrevia Lamentações. O livro de Lamentações. Nós vivemos hoje um tempo muito parecido e a ira de Deus está sobre a igreja brasileira e sobre a nação. A corrupção extrema, os crimes, a cada 7 minutos um assassinato no Brasil, a cada 7 minutos. Deus está irado conosco.
com a igreja. Então não é tempo de alegria, mas de pano de saco, entendeu? Por exemplo, aqui no 7:12 fala assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E veja o que fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Então ele está dizendo: eu vou embora, eu vou deixar vocês serem escravos. E de alguma forma é o que tem acontecido, irmãos. E somente nossas orações podem libertar a nossa nação, né? Aqui no verso 16, 7:16, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Veja o nível da ira de Deus. Não ora não, que não adianta, eu não vou ouvir. É assim que eu estou vendo o coração de Deus esses dias, irado conosco, com a igreja, entendeu? Aqui adiante, no 23, 7:23, mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Então você vê todo esse texto aqui, você vê claramente a ira de Deus. Isso é para nós hoje. Eu estou dizendo para vocês, é o coração de Deus. Isso é para nós hoje, né? Chove, para de chover, dá uma tempestade, né? Para, né? Deus está irado conosco, né? Pastor Emílio, senta aqui, ó. Lá de Montes Belos, pode deixar aí, aí está seguro. Pastor Emílio veio de moto, passar um tempo aí com a gente, é lá da CCV de Montes Belos, um dos nossos braços fortes lá. Veja, é todo esse texto, irmãos. Veja o 29. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Há uma geração de pastores no Brasil, de igreja, que ele já desamparou, não tem mais chance, acabou. Isso aqui, ó, 2 senhores, uma igreja, 2 senhores, esses pastores, não creio que tenha mais chance, talvez algum ainda tenha, sei lá, entendeu? Eles são imperadores, eles se sentem donos, né? São muito ricos, têm poder na mão, né? Mas olha o que Deus está falando aqui a respeito deles, né? Veja no 8, capítulo 8 de Jeremias, verso 5. Você pode depois ler tudo, você vê o coração de Deus em relação a nós hoje. Porque, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando-se continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Olha aí. Mas nós vamos interceder, nós vamos buscar a Deus, nós vamos fazer a nossa parte e vamos tocar o coração de Deus. Veja o 7, 8, 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Olha aí. O meu povo não conhece. Está em outra sintonia, não é? Então, é preciso gritar. E o que está acontecendo em Brasília, por exemplo, as corrupções no STF, a situação gravíssima no STF, por exemplo, no Senado, o STF arquivando processos contra os senadores, que roubaram, agora o STF arquiva o processo deles. Está aqui, ó. É consequência do pecado da igreja, dos desvios da igreja, e nós aceitamos. Mas há uma igreja que está acordando para se levantar no Brasil, né? Há uma igreja que está se levantando, né? 8:11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós não estamos em paz, irmãos. Nós estamos em guerra. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. Nós começamos a orar em relação ao cacique cobra coral, é Satanás. Satanás, ele recebe 800 nomes no mundo. Ele tem cerca de 800 nomes diferentes. No Brasil, ele se veste também de cacique cobra coral, para controlar o clima. O Satanás, ele, quando Deus permite, ele tem poder sobre a natureza, sob a direção de Deus, sob a permissão de Deus. Você pode examinar isso em alguns textos da Bíblia, Apocalipse, Jó, você vai descobrir isso. Ele tem poder sobre a natureza, sob a autoridade de Deus. E Deus usa como chicote. Nós não estamos em paz, né? Entendeu? Olha aqui no 8:17. Porque eis que envio para vós outros, para vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Há um veneno, irmãos, há um veneno que contaminou a igreja, a nação brasileira. Esses demônios, por anos, nós permitimos que esse veneno fosse distribuído em toda a nossa nação. Eles são serpentes venenosas que estão destruindo a nossa nação, nas universidades, nas famílias, na teologia. Há um veneno que tem destruído a nossa nação. Então é hora de nós realmente clamarmos como nunca fizemos, buscarmos a Deus como nunca buscamos. Enfim, veja aqui 8:21, vamos terminar isso aqui. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da ferida do meu povo? 9:1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. A situação é tão grave, né? E ele vê que não está tendo remédio, e não teve mesmo, não teve remédio. Não brinque com Deus, não brinquemos com Deus, não teve remédio, o povo foi levado cativo. Vamos levar a sério o que está na Bíblia. Essa é a natureza de Deus, quando Ele entra em juízo, não manifesta a graça. Quando Ele entra em juízo, não há manifestação da graça. Para que haja manifestação da graça, é necessário que o juízo seja estabelecido, e nós estamos debaixo do juízo de Deus. Ontem à noite eu precisava tanto orar, tanto. Eu dei uma aula lá em Montes Belos para os líderes lá na igreja, e peguei meu carro
e vinha mais ou menos 75 por hora, de Montes Belos até aqui. E chegando aqui já, eu só não passei por cima de um jumento, porque eu estava 75 por hora. Senão eu tinha passado em cima daquele jumento, entendeu? Ou tinha trombado com o jumento. Deus me livrou, né? Foi um livramento e tanto, né? Porque eu queria orar, irmãos, sabe? Eu precisava demais de orar, eu estava desesperado. Eu precisava muito de orar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação, de cada um de nós. Misericórdia. Um clamor sem fim por misericórdia. Para que Deus não nos destrua completamente. Que Ele se volte para nós. Que Ele não pare de estabelecer o seu juízo sobre a nossa nação. Acaso não há bálsamo em Gileade? Eu tenho uma esperança no meu coração, irmãos. Sabe onde está a minha esperança? É que existem promessas de Deus para a nossa nação, que eu percebo que elas estão para se cumprir agora. Aí está a minha esperança, porque Deus cumpre o que Ele fala, entendeu? Deus cumpre o que Ele fala. E o avivamento da chuva serôdia, abra aqui comigo em Oséias 5. Deixa eu fazer um comentário rápido. Aqui está a minha esperança. Oséias 5,15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: olha para mim, ele veio, ele voltou, ele fica lá, até que reconheçamos que somos culpados, até que se reconheçam culpados. Então, nós temos que hoje assumir o pecado da nação. Assumir, irmãos. Eu não tenho, por exemplo, desejo de assumir o pecado desses pastores. Uma igreja, dois senhores, imperadores da igreja moderna. Eu não tenho nenhuma inclinação no meu espírito para assumir o pecado desses homens, porque eles são conscientes, mas o pecado da nação, entendeu? É hora de assumirmos o pecado da nação, para que Deus possa nos perdoar a nossa nação, sabe? E é hora de vermos uma vida de uma profunda santificação, né? É o momento onde Deus, ou nós de fato fazemos o que precisamos fazer em oração, intercessão, né? Você pode ver quando Daniel assumiu o pecado da nação, e eu não creio que ele estivesse sozinho, é claro que tinha muita gente orando com ele, eu creio nisso. Deus libertou o povo, né? Então há esperança para nós, há esperança, quer ver? Mas o momento é esse aqui, ó. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, 6:1, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmãos, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Um homem condenado pela justiça, fazendo campanha para ser presidente da República. E está em primeiro lugar nas pesquisas. Está empatado com Bolsonaro. Nas pesquisas. E segundo a pesquisa que eu vi, ele só perde no segundo turno, porque se ele ganhar, a previsão é que o dólar vai para cerca de R$6, 5 a 6 reais. É o fim da economia brasileira. Então parece que realmente não tem chance. Mas só isso já é um escândalo. Um escândalo, irmãos. Isso mostra o grau de contaminação, o veneno. Nós acabamos de ler aqui em Jeremias 8, o veneno
que contaminou a nossa nação. Mas a minha esperança está aqui, ó. Ele não despedaçou, mas ele fez a ferida e a ligará. Ele vai ligar essa ferida. Ele vai curar a nossa nação. Porque tem uma igreja orando. E para que nós saibamos o nosso lugar, sempre vou falar isso. Tem muita gente que nunca ouviu falar em MCM e está orando 24 horas pela nação. Entendeu? É um vento, nós fazemos parte desse vento, só isso. Graças a Deus, fazemos parte desse vento, né? Que está soprando na nossa nação. Ele fez a ferida e a ligará. Há esperança. É o momento de Deus ligar essa ferida. Então nós temos esperança. O romanismo, a Inquisição, eliminou os judeus da nossa nação. Os judeus, o Brasil começou com judeus e vai terminar com judeus. Vai. Então todas as promessas de Deus para o Brasil começam a se cumprir. A esse lado, mas ao outro lado. Você quer ver? Verso 2, 6:2. Depois de 2 dias nos revigorará. Eu já estudei esse texto. Aqui é dia de 1000 anos. Depois de 2000 anos, nos revigorará. Depois de 2000 anos. Aqui há o quê? Há um espaço de tempo indeterminado. É depois de 2000 anos. Ele nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ah, agora eu entendi. No terceiro dia. Terceiro milênio. 2000, que ano nós estamos? 2017. Já tem 17 anos que começou o terceiro milênio. Já tem 17 anos. Então, no terceiro dia, olha aqui, isso é lindo. Isso me anima a orar, a buscar a Deus. Nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, no terceiro dia, é no terceiro milênio. Nós já estamos no terceiro milênio. Só que aqui não fala, só fala que é no terceiro milênio. E agora? Irmãos, no começo do segundo milênio, irmãos, no começo do segundo milênio, houve um avivamento nos Estados Unidos, fantástico. Não tenho tempo de entrar nisso agora. Mas que espalhou pelas nações, pelo mundo, levou a igreja às nações. Esse avivamento foi interrompido, entendeu? Ele foi interrompido, mas ele continua agora. Então há uma ligação, porque o candeeiro veio para o Brasil, irmãos. Agora é a nossa vez, o candeeiro veio para cá, entendeu? Então, no terceiro milênio, a coisa vai acontecer mesmo. Agora, é no começo do terceiro milênio? É no meio ou é no fim? Será que falta 1000 anos? Ou quase 1000 anos para acontecer isso? Não. Não. Vamos para a Bíblia, entendeu? Tudo o que aconteceu com Jesus, com nosso Senhor, acontece com a igreja. Ai, Joana, precisamos orar por você e a sua irmã que vai viajar e por essa moça que está do seu lado aí, ó. No final a gente ora, tá? Para não esquecer. Elas vão viajar para as nações. Vamos para a Bíblia e vamos entender. Jesus, irmãos, se você estudar o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, foram 7 fases, 7 degraus, 7 estágios do relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Nós passamos por isso.
Vou citar os 2 primeiros. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Cada um, quando você nasceu de novo, você foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo. Então eu preciso ser batizado no Espírito Santo. São 7. Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o processo nosso. Ou você nasce, vive e morre, ou você nasce, morre e ressuscita. Você escolhe você nasce, vive e morre, né? Você viveu para você não cumpriu o propósito de Deus na sua vida, ok, né? Mas Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. É isso que vai acontecer conosco, entendeu? Exatamente o que vai acontecer conosco é isso. Ele nasceu, ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou, né? Quando ele ressuscitou, segura em Oséias 6, um instante, e vai para Mateus 28. Mateus 28, olha aqui. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, tal, Jesus tinha ressuscitado, entendeu? Então, quando o sábado terminou 18 horas, começou o domingo, o primeiro dia da semana. As Marias foram correndo para o sepulcro. É porque elas iam levar bálsamo para embalsamar ele, alguma coisa assim, e não podia fazer isso no sábado. Chegando lá, ele não estava mais lá. Então ele ressuscitou no início do 3º dia. A igreja sobe no início do 3º dia. O arrebatamento está aí. O arrebatamento é iminente, porque nós estamos no início do 3º dia. Fala para o irmão aí, ó, prepara as malas. Prepara a mala. Entendeu? Tem uma senhora aqui assistindo a aula hoje. Ó quem está assistindo a aula aqui hoje, ó. Né? Estou me sentindo muito honrado, né? Dessa senhora estar aqui assistindo, né? A aula hoje. Então, irmãos, no início do 3º dia, e tem uma outra evidência sobre isso. Eu tenho um estudo que está no YouTube de 1h30 sobre esse assunto. Só estou tocando rápido para você entender que onde está a nossa esperança. Nós temos esperança. O momento é desesperador, mas nós temos esperança, entendeu? Abra só para terminar para Êxodo 19. Êxodo 19, irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui para você entender. Aqui você tem uma figura do arrebatamento da igreja. Tudo o que acontece com Israel no natural, acontece com a igreja no espiritual. Já repeti essa frase N vezes, para que nós entendamos esse princípio, né? Aqui, irmãos, Moisés sobe para o monte e o povo, ele sobe, eles estavam lá no pé do Sinai, e o povo também vem para subir, e não é permitido que o povo suba, entendeu? Os judeus vão ficar aqui,
Os judeus que não se converterem vão ficar na terra. Eles vão governar a terra. A terra será toda ela governada por judeus, no milênio, não é? Então, aqui você tem uma figura do arrebatamento, só para você ter essa visão. Depois você leia todo o capítulo para você entender isso, né? Veja o versículo 10, 19 e 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Véspera de arrebatamento é véspera de lavar as vestes, é de preparar a roupa. Entendeu? Irmãos, quando eu penso que eu já estou santo, já virei santo, virei não, entendeu? O processo de santificação, ele é contínuo. Quanto mais você se aproxima de Jesus, a luz vai ficando tão intensa, tão forte, que você descobre que algo que você talvez até aceitava ontem, hoje você abomina. Porque você vai se aproximando da luz. É isso, lava a roupa, está aqui. Fica perto de Jesus. Você vai entender isso, né? Veja o 11. Estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. O Senhor descerá sobre o Monte Sinai. Ele vai descer no terceiro dia. Nós estamos... a mesma sequência aqui, ó, lá de Oséias. Nós estamos no terceiro dia, né? Veja aqui, ó, no 19. Mão nenhuma tocará lá no monte, porque o monte estava fumegando, né? Mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Veja no final aqui, ó. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Então você vai ouvir uma trombeta. Você vai ouvir, os que forem subir. Eu tenho medo, porque minha esposa é mais crente que eu. Então, eu fico pensando, ela estou escutando uma trombeta. Eu falo, mas eu não estou. Ai. E se ela estiver escutando a trombeta, ouvindo a trombeta e eu não? Eu vou ficar desesperado, Senhor, eu quero ouvir essa trombeta também. Entendeu? A trombeta vai soar. E só os que serão transformados vão ouvir a trombeta tocar. Os outros ficam, né? Veja aqui, ó. Estejam prontos para o terceiro dia. Quando soar longamente a trombeta, veja aqui na frente, ó. Moisés, verso 14, tendo descido o povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes, disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Verso 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e tal. Então, ele vem no amanhecer do terceiro dia. Escute isso. Jesus ressuscita no início do terceiro dia. Aqui está dizendo, é no amanhecer do terceiro dia. 17. Qual o sentido de 17 na Bíblia? 2017. E se for esse ano? 17 fala de morte e ressurreição. Esse ano é um ano notável para nós que entendemos a profecia. É um ano extraordinário. Por quê? Porque esse processo, por isso, irmãos, todas as hostes do inferno
se levantaram contra a nossa nação, contra a igreja. Aí está, chove um dia, fica 2, 3 sem chover, dá mais uma chuva. O que está faltando? Está dependendo de quê? Volta para Oséias 6:3 agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha para mim. A palavra aqui agora é outra. É conhecer Jesus. Aqui não está falando do tamanho da sua igreja. Se ela tem 20 membros ou 20 mil membros. Não está falando se você tem ou não tem dinheiro. Está falando uma coisa só. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que vai qualificar para o arrebatamento. No fundo, é isso que vai nos qualificar para o arrebatamento. É o quanto você conhece Jesus. Entendeu? É isso aí, né? E Oséias continua falando. Como a alva, a sua vinda é certa. É certa, pode ser esse ano, irmãos. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva que tem caído, caiu aqui, foi ontem? Ontem de manhã, anteontem, né? Foi anteontem, né? Isso. Essa chuva não é a chuva serôdia. A chuva serôdia é essa que vem mansa, dias e dias, horas e horas, semana inteira, que não dá enxurro, não dá enxurrada. A enxurrada é pouquinha. Essa é que vai penetrar na terra. Essa chuva. Esse é um avivamento que nós estamos esperando. Não é aquele de explosão de avivamento, não é. Essa chuva, ela já está chovendo. Ela já está chovendo. Mas há uma resistência enorme para que a serôdia venha. Esse avivamento da chuva serôdia, ele não é assim estrondoso, não é uma coisa, mas ele vem e vai profundo, ele é muito profundo, entendeu? Então é isso aqui, irmãos, que começa a acontecer na nossa nação. Eu não sei, irmãos, eu respeito muito o que a Juliana, a tia Ju fala. Um dia, tem uns 2 anos, ela falou, vamos fechar a MCM. Só para orar. Aí nós fechamos a metade, para o pessoal orar o restante do tempo. Mas é hora, eu percebo que, viu, irmãos, pastores, eu percebo que é hora de tomarmos uma atitude diferente. Talvez não com todos, mas tomarmos uma atitude diferente, entendeu? Eu, assim, no meu espírito, eu percebo isso, em relação à oração. Porque a resistência é grande demais. O inferno realmente se levantou de maneira espetacular, né? Contra nós, contra a nossa nação, né? E então eu percebo que chegou o momento em que há uma condenação sobre nós. Deus decidiu por uma condenação, é o que eu estou percebendo. É um momento tão sério que se nós não acordarmos, Deus vai passar de nós a oportunidade. Eu percebo, irmãos, que chegou o momento de mudarmos um pouco a estratégia de oração e intensificar um pouco mais.
as nossas orações, entendeu? E a gente tocar a trombeta e mudar um pouco a estratégia. E, por exemplo, aquela estratégia do ano passado foi lindo demais. Nós oramos o mês de dezembro todo, 10 horas por dia, você lembra, né? O mês todo. Mas atrapalhou aquela questão do final do ano, né? Você quer viajar, outro já comprou a passagem, e já tem um compromisso, um casamento, um parente, uma coisa, né? Uma situação, e não foi legal, né? Mas vamos conversar hoje aí com os diretores, vamos examinar isso, porque eu percebo que é alguma coisa nova em relação à intercessão, porque Deus tomou uma decisão. Esse é o meu temor. Deus tomou uma decisão. Quando Daniel, ele depois de 3 anos que ele estava na corte do rei da Babilônia, ele acabou se tornando um dos principais, ou o principal sábio da Babilônia, não é? Só que o rei teve um sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho. O rei teve o sonho, mas ele esqueceu do sonho. E ele condenou todos os sábios à morte. E quando Daniel soube, ele também estava condenado à morte. Então eu percebo que há algo parecido hoje, que nós precisamos buscar algo. Viu, pastores? É hora de buscarmos algo e descobrirmos o coração de Deus sobre a ira dele, a decisão dele. Porque às vezes, irmãos, olha aqui comigo em Êxodo 32. Irmãos, não era absolutamente esse o assunto que eu ia conversar com vocês hoje, mas o Espírito Santo sabe o que faz. Deixa eu trabalhar, vamos trabalhar um pouquinho aqui em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Estamos vivendo esse momento no Brasil, irmãos. Deuses, né? Uma igreja, 2 senhores, imperadores da igreja, estão vivendo esse momento aqui, ó, em que o homem está buscando a própria solução para a nação. Vai para Brasília para você ver, é tudo centrado no homem. Por quê? Porque há uma igreja no Brasil centrada no homem, uma teologia humanista, centrada no homem, está aqui, ó. Aí o que faz? Aí deuses são levantados, homens como deuses, não é? Os homens estão decidindo o que Deus falou e o que Deus não falou. Não, esse texto não é assim. Homens estão decidindo o que Deus falou. Então os ídolos estão aí. Eu estou falando da igreja dita igreja cristã, porque aqui é o povo de Deus, que está buscando outros deuses. Esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então, a confiança agora não é mais em Deus, mas é no homem. Eu confio no homem, não é em Deus. Eu não estou preocupado mais com Deus. Eu confio no meu pastor. O que ele falar vale mais que um versículo da Bíblia. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, entendeu? As heresias surgindo todo dia, né? Então no versículo 4, eu estou correndo aqui, fizeram um bezerro de ouro, fez dele um bezerro de ouro. Olha aqui, ó, olha para mim, qual uma matéria-prima que eles usaram para fazer o bezerro de ouro?
foi o ouro que trouxeram do Egito. Veja aí. O que vem do Egito não serve para nós, irmãos. O que aconteceu? Eles fizeram o bezerro de ouro e perderam o sacerdócio. Estou falando sobre o sacerdócio lá para vocês. Perderam o sacerdócio. Por que perdeu o sacerdócio? Por causa do bezerro de ouro. Os adereços, os enfeites, os brincos, os colares, tudo mais de ouro, fizeram o bezerro de ouro. Então agora, eles entraram na lei. A igreja brasileira está na lei. Ela está debaixo de Levi. Ela decidiu por Levi. E está em Levi, por isso. Então perdeu o sacerdócio. Por isso, aqui ó, onde está aquela folha que o pessoal assina? Levanta ela aí para mim. Ou não está, já não está aqui? Ali ó, fica com ela levantada. Olha aquela folha. Por que precisa daquela folha? É por causa de Levi. E quem não assina, o Newton não esquece. Você sabe o que acontece. Pode baixar. Entendeu? Se tivesse na graça, se tivesse realmente Melquisedeque, não tinha que ter essa folha. E nós somos uma obra missionária. Imagina-se, quando eu vejo um diretor aqui, ou um pastor assinando, eu falo, não precisa assinar não. Isso é só para quem está em Levi. Porque senão, não, chega meia hora depois, não vem. Entendeu? Aí tem que ter bezerro de ouro. Aí perde o sacerdócio. É porque perdeu o sacerdócio. A igreja perdeu o sacerdócio. Por isso ela voltou para a lei. Então tem que ter regra. Isso aí é regra, ó. Essa folha é regra. Na graça é muito diferente. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Esse homem que nos tirou do Egito, quer dizer, foi Moisés? Não foi Moisés, não. Foi Deus. Moisés não teria condição de fazer o que ele fez. O que Deus fez. Deus usou Moisés. Esse Deus, esse homem que nos tirou do Egito. Olha aqui mais embaixo um pouquinho. Olha aqui, ó. Verso 6. 32:6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ser crente hoje, em muitas igrejas no Brasil, tornou-se uma diversão. É bom. Vai ter ali, ó, uma programação tremenda ali no altar. Ih, tem dança, tem tanta coisa, tem, ixi, é coisa maravilhosa. Tem palavra, tem pá, 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 pá. A mensagem é para agradar, não é para mudar as pessoas. É para agradar o ouvido das pessoas, né? É isso aqui, ó. E o resultado, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai dizer porque o teu povo que fizesse subir do Egito se corrompeu. Então não é mais o povo de Deus. É o povo de Moisés. Mas é o teu povo, esse povo não é meu povo mais não. Antes era, agora não é mais. Esse povo aí que corrompeu não é povo de Deus mais. Então veja se você está em Levi ou Melquisedeque. Porque você pode estar já sendo rejeitado por Deus. Isso vale para mim. Isso me causa um temor imenso no meu coração. Não é mais o povo de Deus, né? Ele se corrompeu, né? Agora, última coisa que eu quero mostrar aqui. Verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor,
e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, isso aqui é muito impressionante, irmãos. Olha para mim. Moisés desce do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro, Moisés destrói aquele bezerro, entendeu? Destrói aquele bezerro, acaba com aquilo, só que ele volta para o monte, ele tem que lavrar as pedras, as primeiras pedras com os 10 mandamentos, Deus, o Senhor lavrou as pedras para ele, agora não, agora ele tem que lavrar as pedras, isso tem um sentido aqui, ele teve que lavrar as pedras, ele lavrou as pedras, subiu de novo para o monte, ficou mais 40 dias, e foi lá que Deus falou assim para ele, deixa-me, eu vou acabar com esse povo, eu vou consumir com esse povo, e vou começar tudo de novo com você. Então Deus pede permissão para Moisés. Se você deixar, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Veja o nível de autoridade que um intercessor pode chegar. Se você deixar, eu vou acabar com esse povo. Isso aqui é muito, muito lindo. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande força e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal que está intentando contra o povo. Moisés mandando Deus arrepender. É mole? Você acredita nisso? Eu acredito porque está aqui na Bíblia. Arrependa. O senhor tem que se arrepender. Escute, nós temos argumentos contra Deus. Não é contra Deus, a favor de Deus, perdão. A favor de Deus não destruir o nosso Brasil. Sabe quais são os argumentos? É que os judeus, e eu tenho falado isso para o senhor, o teu povo começou a nação aqui, uai. O senhor agora quer destruir. O senhor não vai fazer isso. Eu faço essa oração baseado nessa oração de Moisés. O senhor não vai fazer isso não. O senhor ainda vai dar uma chance para nós. A esperança para a nossa nação. Retira a tua ira. Retira, sabe por quê, Senhor? Que o Senhor vai retirar a tua ira? É porque a primeira Constituição brasileira foi feita baseada nos 10 mandamentos. Então o Senhor vai ter que retirar a tua ira da nossa nação. Então esse texto, irmãos, nos ensina que há esperança. Por um lado, uma situação desesperadora, né? Mas por outro lado, você tem direito de usar argumentos para que Deus volte atrás e mande a chuva serôdia, literalmente. Já pensou chover por aqui uns 15, 20 dias assim, sem parar, aquela chuva mansa? Você nem vê o sol. Isso vai acontecer, porque nós estamos orando. Então, quando você for orar, os argumentos estão aqui, veja para terminar, verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Olha aí. Ele é muito misericordioso. Ele ama demais. Ele não aguenta não, irmãos. Ele não aguenta não, ele não vai destruir a gente não. Mas nós temos, olha o que Moisés fez, irmãos. Veja o nível
da ira de Deus. Ele voltou para o monte e ficou 40 dias, mais 40 dias sem comer nem beber. Deus mudou. Deus mudou seu pensamento, mudou. Mas Moisés ficou 40 dias, mais 40 dias e 40 noites no monte. Tem um preço. E esse preço é o preço da intercessão. Eu estava ouvindo uma canção outro dia, e o título da canção em inglês é Even So Come, que significa o seguinte: apesar de tudo, venha. Apesar do que está acontecendo, apesar da nossa fraqueza, apesar de não estarmos 40 dias em jejum no monte, venha. Eu falo, Senhor, eu não tenho o caráter de Moisés, eu não consigo. Eu não sou um Daniel, eu não sou um Jó. Eu sou muito dependente, eu sou fraco demais. Mas vem assim mesmo. Apesar da nossa fraqueza, venha do mesmo jeito. Essa tem sido minha oração, irmãos. Venha, 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 venha. Essa tem sido minha oração, né? Vamos ficar em pé.